Oi, gente, tudo bem? Tranquilo? Então, eu sou o Adriano, professor de Biologia, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos referentes à frente 2 que vão aparecer aí na sua prova. Então, são dois assuntos aqui que eles se relacionam. Nosso primeiro assunto, reprodução, tá? Daí depois, lá no finalzinho, a gente fala sobre os tipos de ovos. Então, quando a gente pensa em reprodução, seria a produção de novos indivíduos, da mesma espécie, obviamente. Tá? Então, quando eu falar o bicho, ele vai se reproduzir. Então, isso quer dizer que ele vai produzir filhotes da mesma espécie. Só que existem dois tipos básicos de reprodução. Então, tem a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Qual que é a diferença entre elas? Na reprodução sexuada, existem gametas. Você está falando do óvulo e do espermatozoide, por exemplo, no ser humano? Perfeito, exatamente, tá? Enquanto que na reprodução assexuada não há gametas, não tem gameta na reprodução assexuada. Então, primeiro, é importante que você tenha essa diferença bem clara na sua cabeça. Então, vamos começar a falar aqui sobre alguns exemplos de reprodução assexuada, que é a reprodução que acontece sem a presença de gametas. Existem 3 exemplos aqui que são bem interessantes. O primeiro é o brotamento. Então você está olhando ali uma figura meio alaranjada, né? Esse bicho ele se chama hidra, é um selenterado, é um quinidário. E o que acontece no brotamento? O que pode acontecer nos selenterados, pode acontecer, por exemplo, nos poríferos, nas esponjas. O indivíduo, ele vai dar origem a outro indivíduo, mas é como se o outro indivíduo ele crescesse colado a ele. Como assim, senhor? Como assim? Você tem aí essa hidra, e do lado dessa hidra estão crescendo mini hidras. Ou seja, se eu tivesse brotamento, era como se, por exemplo, um indivíduo, uma pessoa, uma mini pessoa, crescesse no meu braço, tá? Então, isso daí que acontece no caso do brotamento. Você tem um indivíduo e colado nesse indivíduo forma-se outro indivíduo semelhante e assim por diante. Aqui nessa figura, você tem 2 brotos saindo ali daquela hidra, tá? Que são indivíduos menores que, obviamente, vão aumentar de tamanho. Na estrobilização, é quando o ser vivo, ele de propósito, perde um pedaço do corpo dele, né, um pedaço do corpo sai dele, e esse pedacinho que se destacou vai dar origem a um outro indivíduo. Tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo de uma água-viva, né, de um quinidário, tá? Então também ali uma medusa, que ela perde de propósito um pedaço do corpo dela e esse pedaço dá origem a outro indivíduo. Se eu, Adriano, aqui, tivesse processo de estrobilização, seria o equivalente a eu arrancar a minha mão e a minha mão dá origem a um novo indivíduo. Isso não acontece no ser humano, tudo bem? Mas quando você pensa aqui nos quinidários, é um exemplo aqui bem clássico, bem manjado na biologia, que é um pouquinho diferente da regeneração. Então, no caso da regeneração, o bicho ele perde um pedaço dele por acidente. Então, tem um exemplo ali embaixo daquela estrela do mar. Se você pegar uma estrela do mar e tirar um pedaço dela, não faça isso, não faça isso. Mas se você pegar uma estrela do mar e tirar um braço dela, esse braço dá origem a um outro indivíduo, tá? Mas a estrela do mar, ela queria que você tirasse o braço dela? Não, tá? Então essa é a diferença. Na regeneração, o bicho ele perde por acidente um pedaço do corpo dele. E esse pedaço que ele perdeu dá origem a um novo indivíduo. Já na estrobilização, não, ele perde de propósito. Ele fala, eu quero tirar um pedaço aqui do meu corpo e esse pedacinho dá origem a um outro indivíduo. Já no caso da reprodução sexuada, então já falamos que é uma reprodução onde você tem gametas, então tem um gameta masculino e um gameta feminino, usando o exemplo do ser humano. O óvulo, né, do time feminino e o espermatozoide do time masculino, tem alguns termos que tem que ficar muito claro na sua cabeça, tá? Então, primeiro, por que é importante que tenha esses gametas? Porque eles vão se unir, ou seja, essa união dos gametas, ela se chama fecundação. E essa fecundação, ela forma uma célula que se chama zigoto. E esse zigoto dará origem a um novo indivíduo. Só que essa fecundação, esse encontro dos gametas, pode acontecer em 2 locais diferentes. Quando o encontro dos gametas, a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea, por exemplo, no caso da espécie humana, eu falo que é uma fecundação interna.
Só que se esses gametas eles se encontrarem na água, eu falo que é uma fecundação externa. Então os peixes, né, a grande maioria dos peixes, tem fecundação externa. Eles jogam os gametas na água e lá que acontece o encontro desses gametas. Já no caso dos mamíferos, das aves, dos répteis, esse encontro dos gametas acontece dentro do organismo feminino. E outro termo que você também tem que estar com ele bem afiado aí na sua cabeça, que é o monóico e dioico. Qual que é a grande diferença? É muito simples. Animais monóicos, eles são hermafroditas, ou seja, eles têm os dois sexos ao mesmo tempo, tá? Então pensa, ó, monóico só tem um indivíduo, e esse um único indivíduo, ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Existem alguns animais que são monóicos. Não sei se você já ouviu falar na solitária, né, a Taenia solium, que é um verme que é monóico. Só que quando você pensa em animais dioicos, olha o nome. Então existem dois indivíduos. Um desses indivíduos é macho e outro indivíduo é fêmea. A espécie humana, por exemplo, tá? Então você tem um indivíduo ali do sexo masculino e outro indivíduo do sexo feminino. Então animais dioicos são animais de sexo separado. Quando a gente pensa no local de desenvolvimento desse embrião, porque já teve a fecundação, já formou o zigoto, só que esse zigoto ele vai formar um embrião, e esse embrião precisa se desenvolver em algum local. Então, dependendo do local de desenvolvimento do embrião, você pode classificar os animais em 3 grandes grupos, né, que tem aqui alguns exemplos aí na sua tela. Você tem os animais vivíparos. O que significa isso daí? Quando o embrião se desenvolve dentro do organismo materno. Por exemplo, você, mamífero. Então, seu desenvolvimento embrionário aconteceu dentro do corpo da sua mãe, dentro do útero da sua mãe, que é muito diferente dos animais ovíparos. O nome já entrega, né? Então, o animal ovíparo é o animal que produz um ovo, lógico, né, o nome já fala isso, e ele realiza a postura desse ovo, e todo o desenvolvimento embrionário ele acontece dentro do ovo, só que fora do corpo materno, tá? Então, pensa aí no caso dos répteis, pensa na galinha, no caso das aves, ela bota o ovo e todo o desenvolvimento do embriãozinho vai acontecer dentro daquele ovo que está fora do corpo materno, do corpo da mãe. E é um pouquinho diferente desse nosso último caso aqui, que são os ovovivíparos. Então, o que acontece no indivíduo ovovivíparo? Primeiro, essa figura aí está mostrando um tubarão, tá? Eu sei que está meio difícil de ver, de sacar o que é isso, é um tubarão. Então, um animal ovovivíparo, ele produz um ovo, só que ele mantém o ovo dentro do corpo dele. É mesmo? É, tá? Então, no caso aí desse tubarão fêmea, ela produziu o ovo e ela manteve o ovo dentro do corpo dela, tá? Então, o desenvolvimento do embrião, ele acontece dentro do ovo, só que esse ovo está onde? Dentro do organismo materno. Tem algumas serpentes, tá? Então, por exemplo, a sucuri, ela é ovovivípara, tá? Tem algumas cobras que são ovíparas e outras que são ovovivíparas, tá bom? Em relação ao desenvolvimento, já que a gente está falando de desenvolvimento embrionário, também tem uma diferença aqui, mas é uma diferença muito simples que você está olhando aí na figura. Existem 2 tipos de desenvolvimento embrionário. A gente tem o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. Qual que é a grande diferença entre eles? Olha que fácil, olha que tranquilo, tá? No desenvolvimento indireto, olha ali para a figura embaixo, você tem um estágio larval. Aqui eu coloquei um exemplo de um besouro, né, um tenebro. Pensa na história da borboleta. Então a borboleta, ela bota um ovo, desse ovo sai o quê? Sai uma lagarta, que é o estágio larval. Aí essa lagarta, ela sofre uma metamorfose para dar origem à forma adulta, que é a borboleta do jeito que você conhece, do jeito que você imagina. Nesse besourinho é a mesma coisa. Então você tem o número 1, que é o ovo, de dentro dele sai o número 2, que é a larva, que não tem nada a ver com o adulto, que é aquele pretinho ali, o número 4. Então ele precisa passar por uma metamorfose. Já no caso de você, ser humano, é um pouquinho diferente, tá? Então o ser humano tem o zigoto, esse zigoto dá origem ao nenezinho. Você conhece, é o embrião ao feto. E se você pegar um feto, ou até mesmo o nenezinho quando ele nasce, né, você pode perceber que ele parece já com uma pessoa.
Então ele tem a cabeça, tem o corpinho dele ali, tem os bracinhos, tá? Então isso não representa o caso aí de estágio larval, né? Porque o juvenil, ele se parece com a forma adulta, tá bom? Tem um caso muito particular, um caso muito legal, bem interessante, que é esse caso da partenogênese. Então, esse caso é bem comum nas abelhas, só que tem alguns lagartos que têm partenogênese. Você também pode ter formiga com esse caso de partenogênese. Então, o que é isso? Dá uma olhada agora, acompanha o esqueminha aí que está na sua tela. Então, você tem a rainha, que é a fêmea fértil, ela está produzindo os gametas, que são os ovos. E tem ali o zangão. O zangão é o macho, certo? Que está produzindo os espermatozoides. Quando o espermatozoide ele se une com o óvulo, vai formar um zigoto que é 2N, e desse zigoto que é 2N, só sai fêmea. É mesmo? É mesmo. Ou sai uma operária, ou sai rainha. Aí todo mundo é 2N. Só que acontece uma coisa estranhíssima, né? Que é bem interessante, falar a verdade, no caso da abelha. Então a rainha, ela vai produzir alguns óvulos. E se esses óvulos não forem fecundados, eles conseguem se desenvolver e dar origem a um indivíduo. Só que esse indivíduo será um zangão, será um macho. Isso é a partenogênese, é quando um óvulo não fecundado se desenvolve para dar origem a um indivíduo. No caso da abelha, o óvulo não fecundado ele se desenvolve para dar origem aos machos. Tá? E outro caso que acontece no ser humano, que é essa poliembrionia. Olha o nome, né? Então, poli, vários, né? Embrionia tem a ver com embrião. Teoricamente, um zigoto dá origem a um indivíduo, tá bom? Mas, às vezes, um zigoto, ele pode se dividir e formar vários embriões, tá? Então, cada um desses embriões vai dar origem a um indivíduo. Isso é um caso de poliembrionia. Na espécie humana, você tem um nome para isso, que são os gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, tá? Tem outros animais que também têm poliembrionia, por exemplo, o tatu, né? Então, o tatu, ele, depois da fecundação, forma-se um único zigoto, e esse zigoto ele vai dar origem a vários indivíduos. E uma coisa bem interessante na poliembrionia, esses indivíduos formados, esses gêmeos univitelinos, eles são clones. Existe clone no ser humano, tá? Que é esse caso aí. Então, se um indivíduo ele é macho, o outro também vai ser macho. Se o indivíduo ele é sexo... Não, eu já falei de sexo. Se o indivíduo ele é sangue do tipo A, o outro também é sangue do tipo A. Se o indivíduo é feio, o outro também vai ser feio, tudo bem? Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V. E agora, para a gente finalizar o nosso segundo assunto, vamos falar rapidamente aqui dos tipos de ovos e eu quero que você acompanhe na figura. Então, existem 4 tipos de ovos, que são esses aí que estão mostrados na figura. E qual que é o critério de classificação, né? Por que eu separo esses ovos? Isso daí depende da quantidade e da disposição do vitelo. Então, o vitelo é a substância nutritiva, é o alimento que o embrião vai utilizar durante seu desenvolvimento. Quando o ovo ele tem pouco vitelo, é um ovo oligolécito. Você, mamífero, tem esse tipo de ovo. Quando o ovo ele tem o vitelo distribuído de maneira desigual, ele é um ovo heterolécito. Olha ali no ovo heterolécito, tem mais vitelo embaixo e menos vitelo em cima, no caso dos anfíbios. O ovo telolécito ou megalécito, ele está lotado de vitelo, tá? Então é o ovo que tem mais vitelo entre esses quatro, que está presente nas aves, nos répteis e nos peixes. E o ovo centrolécito, o nome já entrega. Onde você acha que o vitelo vai estar localizado? No centro, tá? Então é interessante que você conheça essas figuras e saiba ver essa diferença aí na distribuição do vitelo. Só que esses ovos, eles vão se dividir, tá? Só que a gente não fala divisão, a gente fala segmentação. E cada um desses ovos tem uma segmentação um pouquinho diferente. Então, no caso de uma segmentação holoblástica, toda célula, todo ovo vai se dividir. Tá? Daí, quando todo ovo se divide e forma duas metades iguais, eu falo que é holoblástica igual, que acontece no ovo oligolécito. Só que você pode ter também uma divisão holoblástica desigual, quando você divide a célula e formam-se duas células, uma maior e uma menor. Por isso que a holoblástica divide toda a célula, só que é desigual, porque as células têm tamanhos diferentes.
Só que no caso da divisão meroblástica ou parcial, é uma parte só da célula que se divide. Então, na meroblástica discoidal, que está presente no ovo megalécito ou telolécito, é só a parte de cima da célula que se divide, forma um disco de células. Enquanto que na meroblástica superficial, é só a borda da célula que vai se dividir, né, para fazer com que toda a superfície da célula vá se desenvolver para formar um novo indivíduo. Tudo bem, gente? Então, continue seus estudos, dê uma olhada no material e boa prova para vocês.